Durante esse verão, calor excessivo no Rio de Janeiro tem causado uma sensação térmica que se aproxima dos 50 graus. O calor excessivo causa preocupações para profissionais que atuam ao ar livre diariamente, como é o caso dos policiais. E diante disso, o deputado Sargento Portugal cobrou do governo do Rio de Janeiro a autorização para que policiais militares utilizem uniforme de educação física durante o serviço operacional. Nosso contato agora é com o deputado Sargento Portugal, que vai falar sobre essa questão. Bom dia, deputado. Seja muito bem-vindo. Obrigado por nos atender. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. É uma preocupação muito grande, que o Rio de Janeiro já é uma cidade muito quente e o policial está trabalhando no dia a dia ali sobrecarregado, Daniel. Todo mundo que nos acompanha, nem sempre a população que está curtindo o carnaval, que vem curtir o carnaval do Rio de Janeiro, sabe o que acontece por trás de um evento tão grande quanto esse. E a preocupação não é de hoje, isso vem se arrastando durante anos. Todo carnaval são os mesmos problemas de sempre, só muda o ano e tudo se repete. Eu sempre falo, para poder melhor atender a população, esse profissional tem que estar assistido. Então a nossa cobrança é uma cobrança muito justa, porque o uniforme já existe. Então a gente pede para o policial trabalhar no local de sombra. Imagina você trabalhando na revista ali, no dia a dia, aquela multidão toda, você no sol, sem hidratação. Eu sei que existe uma preocupação, mas ela não está sendo suficiente, Daniel. Pois é, deputado, na sua visão, essa medida é uma solução temporária, especificamente só para esse período do verão, ou deveria ser incorporada de uma forma permanente ao regulamento da corporação? Deveria ser uma norma incorporada, ainda mais com o aumento da temperatura hoje em dia, tudo, cada vez hoje está mais quente, mais frio, o nosso clima está indo embora, entendeu? Poucos acreditam que está tendo uma mudança climática, mas quem está no dia a dia ali percebe, quem trabalha na rua percebe. Então deve ser uma norma, tem que ter um planejamento. Aqui tem policiamento de praia o tempo todo, então a gente vê às vezes o policial ali, alguns com uniforme de educação física, outros não, com uniforme de manga comprida. Você imagina nesse calor, você está trabalhando de manga comprida. Aí tem mais, você além disso tudo, nem todas as viaturas têm ar-condicionado. Então é por isso que é importante ter esse espaço, é por isso que é importante a gente estar falando. Estou até com uma camisa aqui que a gente criou um movimento chamado Operação Ouvindo a Tropa. É indo para a rua de noite para poder saber, indo para a rua de dia, eu, o colega Tobias, a gente vai para a rua e fica ouvindo para saber como é que aquele policial está sendo assistido, até para poder auxiliar o comando da própria Polícia Militar. As críticas, Daniel, elas têm que ser encaradas como construtivas, porque às vezes, aos olhos dos comandantes, os outros comandados dele não levam tudo o que acontece. Até para não gerar ali um mal-estar. Imagina, o teu comandante, tu levar para ele, ele vai te falar, pô, você não consegue resolver isso? E às vezes falta recurso que deveria ser cobrado do próprio comandante ao governador para entregar melhor a sua tropa. Aqui no Rio a gente tem um ditado, Daniel, que as secretarias recebem os copos dos trabalhos dele meio cheio e deveriam receber as pastas completas, com orçamento tranquilo para poder trabalhar, mas sempre vem faltando. Aí quem é que dá jeito? É o policial que trabalha na rua todo dia. É uma viatura quebrada, é um pneu careca, é a compra do uniforme que deveria ser fornecido e muitas das vezes o cara tem que dar um jeito dele. Entendeu? Então a gente precisa acabar com isso. Vamos ser profissional? Vamos embora. Vamos entregar o melhor para a população? Tem muita gente de fora vindo curtir. O carnaval ele tem um retorno muito importante para o nosso estado, para os municípios. Sim, mas por trás existem seres humanos que precisam ser ali acolhidos e respeitados. Não é pedir muito não, Daniel. É só o respeito, mais nada. Recentemente, um líder de um grupo do braço direito, inclusive, de uma facção do Mato Grosso, acabou sendo preso em um bar no Rio de Janeiro. Essa imagem, inclusive, foi repercutida nas redes sociais, porque os agentes, eles estavam não de uniforme, não mesmo sequer com algum uniforme de ginástica ou coisa parecida, muito pelo contrário, estavam como se fossem turistas ali curtindo a cidade do Rio de Janeiro. Isso aconteceu, salvo engano, na zona oeste, perdão, da cidade. Foi uma forma, né, de se esquivar ali, de conseguir fugir da aparência de que haveria uma ação policial no entorno desse local e que conseguiu efetivamente colocar as mãos nesse criminoso. Essa também seria uma alternativa, não? Sim, aí a gente está mais voltado para o serviço de inteligência. É o policial que está trabalhando ali faz anos, disfarçado, para poder tentar atingir o objetivo de pegar não só criminosos de outro estado também, mas tem muito furto.
nesse período, em período de grandes eventos, tem muito furto de celulares. Tem quadrilhas especializadas que só vão para o evento justamente para poder furtar, para roubar. Então, esse monitoramento ele é muito interessante. Então, é quando você tem a parte que acerta. A parte de inteligência, ela acerta nesse ponto. Então, é uma logística, assim, assertiva. A nossa maior crítica é justamente quando o lado do que está trabalhando ali de forma ostensiva. Esse ostensivo, Daniel, ele está sendo muito nocivo para a tropa. Tem uma determinação no boletim da Polícia Militar em que fala que se você pegar dispensa médica nesse período, você tem que cumprir a dispensa dentro dos batalhões, sendo que ali não tem médico, sendo que ali não tem estrutura. Então, como é que esse colega que está enfermo ainda vai bancar ali dentro? Imagina você com Covid, tuberculose, como é que você banca? Então, são determinações. Na realidade, eles devem pensar o seguinte: o cara não quer trabalhar no carnaval. O cara vai dar um jeito de arrumar um atestado médico. Essa é a realidade, Daniel. Eu gosto de falar sempre, sabe, quem me conhece sabe que eu falo a verdade. Pô, então a gente tem que criar um mecanismo aqui para inibir que o cara não faça isso. Se o cara tentar, mas não precisa disso. São milhares de pais e mães profissionais, sabe? Conduta ilibada, você tem ali as pessoas que se dedicam diariamente. A reclamação está sendo, Daniel, todo mundo que nos acompanha, é que o excesso de serviço extra durante o ano todo, serviços que não precisavam ser de forma compulsória e sim voluntária, vem sendo aplicado o tempo todo. O militar, o policial, ele sabe que ele vai ter que trabalhar em grandes eventos. Todo mundo está nos acompanhando. Eleição, carnaval, Réveillon, não tem como fugir. Então já está condicionado a isso. Todo mundo já entra sabendo que vai trabalhar nessas grandes datas, de grandes eventos. Para isso, sim, tem que ter um sistema de compulsório, para todo mundo ser escalado obrigatoriamente. Só que durante o ano todo, isso vem acontecendo, por exemplo, policiamento no rádio compulsório em dia de praia com chuva. Policiamento para grandes eventos, que tu vai ver o tamanho do evento, é isso aqui, ó. Às vezes, por medo de acontecer algum problema, falta de segurança, às vezes falta de experiência, eles saem escalando a torta e a direita. Com isso, vem sobrecarregando aqueles que estão trabalhando hoje e o pedido de socorro deles, através do meu gabinete, através da minha assessoria, através do meu dia a dia ali ouvindo, eles também dizem: Portugal, a gente não está aguentando mais. A realidade é essa. A tropa está falindo, a tropa está morrendo, a tropa está doente e ela precisa ser assistida, e a população do bem precisa ficar do lado da segurança pública aqui do Rio de Janeiro, principalmente, como você falou bem, o Rio virou uma escola do crime. Marginais de outro estado, criminosos de outro estado, narcotraficantes de outro estado, queiram chamar de qualquer forma, eles vêm para cá para aprender. E hoje, isso é muito sério, já falei e repito, a disputa é por território. Pontos de droga está ficando em segundo plano. Agora, deputado, me diga uma coisa, para a gente encerrar a nossa conversa, já existe uma previsão de resposta por parte do governo a respeito dessa solicitação? Então, todas as denúncias que nós recebemos aqui, nós colhemos durante a semana e entregamos uma vez ao Ministério Público. E a gente espera que o Ministério Público seja aquele intermediador, porque a nossa ideia é que as instituições, elas cheguem a um termo para poder atender o melhor para o seu efetivo. Como nós falamos bem aqui, o maior patrimônio das secretarias é o seu efetivo. São aqueles que trabalham, são aqueles que trabalharam, estão em casa, e aquelas famílias que perderam seus entes queridos. É todo um complexo. O veterano, o ativo, a pensionista, todo mundo importa, todo mundo tem que importar, porque nós já entramos com o sacrifício da própria vida. E que eu te falei e repito para todo mundo que nos acompanha, nós pedimos uma coisa pequenininha chamada respeito. É o respeito que nós estamos cobrando, grande irmão. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, deputado Sargento Portugal. Bom dia para o senhor, ótima semana e até uma próxima e que seja em breve.